Olá, queridos. Estamos aqui com a nossa aula online. Meu problema foi explicado para vocês e nós vamos dar continuidade ao nosso comentário na disciplina Exegese do Velho Testamento. A gente vai, em duas aulas, tentar trabalhar o capítulo 1 de Gênesis. Vamos devagar, não é? Ah, Espero que vocês estejam fazendo a revisão no hebraico, para a gente ter um melhor aproveitamento. Nós vamos começar, vou colocar o slide, texto de Gênesis capítulo 1, e devagar nós vamos tentar discutir, ver quais são as melhores saídas, melhores conclusões para o capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Espero que você tenha um bom aproveitamento nesta aula, que tudo ocorra para o seu bem-estar físico, espiritual, psicológico, ok? Pois vamos lá. Muito bem. Então, nós temos aí o Bereshit, né, o início da, da nossa aula. E o primeiro capítulo de Gênesis começa exatamente com o seu significado, princípio, né? Então, nós temos aqui o texto. Eu procurei um texto mais simples para vocês, porque tem alguns mais cheios de sinais e detalhes que né, não vão mudar o conteúdo, o teor, né, da veracidade aqui do texto hebraico. Então, nós temos aqui Bereshit bara Elohim et Hashamayim viet haaretz, né? Estas palavras, por exemplo, esta aqui, Bereshit, né, a primeira palavra, ela significa princípio, né? E vocês anotamos algumas perguntas na aula passada em relação ao significado, né, a colocação, qual a melhor conclusão do termo para a tradução, para que entendamos o Gênesis melhor hoje, né, de forma mais eficaz. Então, nós vamos comentando aqui e você vai aí fazendo as suas anotações, né? Espero que você esteja bem à vontade para também pesquisar e fazer as suas anotações, seus resumos, né? Dentro desse texto. A palavra Bereshit, nós temos aqui uma preposição, né? Nós vamos perder mais tempo, ganhar mais tempo, melhor dizendo, aqui nesse versículo, ele é muito rico. E a palavra princípio. Então, aqui, na verdade, seria em, em um princípio, ou em princípio, né? Isso aqui nos dá uma ideia de que o mundo, ele não é infinito, né? O universo não é infinito. Ele foi criado, né? Por Deus e em um tempo que não sabemos qual esse tempo, com certeza tem um princípio, teve uma origem, mas nós não sabemos este tempo, né? Que Deus criou os céus e a terra, o universo. E este versículo, ele dá uma ideia de que Deus criou, né, o universo em um princípio que não sabemos quando, mas já dá para se ter uma noção de que tem um começo, né? O mundo, o universo não é infinito igual a Deus. Isso aqui a gente, né, quando estudamos o hebraico aqui, a gente vê isso claramente, né? Mas existem teorias, professor, existem pessoas, estudiosos, hebraístas, teólogos, sei lá, que dizem outras linhas. Bem, cada qual diz o que quer dizer, né? Mas pelos melhores hebraístas cristãos e
pessoas que estão compromissadas em estudar a Bíblia e sua veracidade, né? Aqui significa exatamente isso. O outro termo interessante é bara, né? Criar do nada. Esse termo, ele só é usado para Deus, né? Você vai encontrar também os melhores comentaristas estudiosos dizendo isso. Esse bara aqui significa criar do nada. Então, existem teorias que dizem que essa terra aqui já existia e houve uma grande catástrofe. E, assim, são teorias, mas Deus não criou o universo de elementos já existentes ou pré-existentes. Ele criou do nada, né? Ele simplesmente, com a sua infinita, o seu infinito poder, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, criou, né? Do nada, tudo que foi proposto, tudo que ele projetou, e essa seria a melhor colocação, a melhor ideia, a melhor tradução que nós temos desse texto, né? Um outro detalhe interessante é a palavra Elohim. Essa palavra aqui, ela, esse sufixo aqui, né? Im, é a ideia de plural, e para nós, os cristãos, a melhor tradução seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, referindo-se à Trindade, né? Então, a Trindade estava no início da criação e quando nós observamos este termo e observamos os comentários de alguns outros estudiosos, né? Eles querem criar teorias de que, na verdade, foram muitos deuses que estavam envolvidos na criação, porque este termo Elohim, em outras passagens verotestamentárias, em outros, né, momentos, significam também deuses, né, deuses pagãos, né? Mas aqui a melhor situação, a melhor tradução, a melhor colocação que temos é de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criou, né, os céus e a terra. Uma preposição, e temos aqui Hashamayim, né, et Haaretz, né? Então, é, Shamaim, os céus, aqui também nós temos em plural, né, no plural, referindo-se aos céus, o dual, e nós temos a expressão terra. Este conjunto aqui, né, seria o capítulo 1º de Gênesis, onde Deus cria, né, do nada os céus e a terra. Há uma alusão, há um comentário de que essa catástrofe, suposta por alguns estudiosos, nesta recriação de Deus aqui, segundo eles, é que foi a queda de Satanás, né? Mas eu entendo assim, e os hebraístas, eu não sou, quem sou eu, né? Mas como professor e pesquisador estudioso desta língua, do Gênesis, no caso aqui, o capítulo 1º, eu entendo que seria muita vantagem, né? Muito valorizar muito a queda de Satanás, mas não são teorias bem, vamos dizer assim, que haja unanimidade de aceitação, né? O importante é que a gente entende aqui que Deus, na sua onipotência, do nada, criou o universo. Essa palavra aqui, céus, né? E terra, céus e terra. Pode ser Shamaim, né, e Aretz, ou Eretz. Pode ser também entendido como universo. Então aqui nós temos um prelúdio, né, uma introdução do que realmente foi o que Deus fez em relação à criação do homem, a criação do homem mais um pouco para frente, né? Mas aqui já há indícios de que como Deus projetou a sua criação. Tudo muito bem calculado, né? Tudo muito bem organizado. E a ciência, ela, por mais que ela tente avançar
vamos dizer assim, na negação disso aqui é impossível, né? Porque quando ela começa a pesquisar a arqueologia, a história, a teologia, o que você imaginar de ciência, né? Eles acabam chegando à conclusão de que algo muito onipotente deve ter criado mesmo este sistema, né, de céu e terra ou de universo, né? Quantas galáxias nós temos, não é? Milhares e milhares e milhares de galáxias, e estas todas ordenadas, organizadas no espaço, né? No seu devido lugar, sem muito problema, e que o homem, com toda a sua sabedoria, ainda não decifrou sequer, né, muita coisa disso aí. Sabe calcular, sabe que existe, mas não tem maiores detalhes de como essas milhares e milhares e milhares de galáxias apareceram. A nossa denominaram de Via Láctea, né? Então, a gente percebe que há uma complexidade muito grande deste trecho destes versículos, deste capítulo, iniciando uma história, né, que certamente contada por Moisés, e alguém pode perguntar, mas Moisés não era nem vivo quando quando aconteceu. Mas aqui é obra do Espírito Santo, não é? Foi inspirado para relatar exatamente como deveria estar, como foi feito, e ele não teve, vamos dizer assim, um acesso, uma regressão espiritual para ver lá essa coisa toda, não. Aqui foi revelação de Deus para a sua palavra, para que nós hoje pudéssemos entender que a criação, não é, aconteceu mais ou menos nesta esfera de análise, de leitura, de tradução, de interpretação, e a gente fica mais seguro para entender e para falar para os outros, né, testemunhar sobre a criação, sobre como Deus criou o universo, né? O segundo versículo aqui, né, diz que o Espírito, né, o sopro de Deus, né? Aliás, aqui nós temos e a terra, perdão, e a terra era sem forma e vazia, não é? É, quando nós analisamos aqui é uma conjunção, né? Começa com uma conjunção aqui e um artigo. E a terra, né, era sem forma e vazia, né? Nós temos aqui torro, vá, borro, né? Aqui torro e borro, né? E uma conjunção ligando os dois termos. Ah, Quando a gente observa esse momento, né, a gente percebe que a Terra ela estava em informidade, né? Ela não tinha forma, vacuidade. Ela estava vazia, né? E havia trevas, né, sobre a face do abismo, né? Então, nós observamos que isso aqui era um caos, né? Esse momento era um caos, onde estava tudo em trevas e tudo vazio, mas que Deus começa a trabalhar, né? De forma miraculosa, de forma fantástica, o preenchimento dessa vacuidade, né? E a clarificação, vamos dizer assim, começa a clarear, não é? A, a presença de Deus na criação, nessa terra vazia, nessa terra caótica, nesse caos, né? E o Espírito de Deus tem um papel muito importante, né? Que às vezes a gente lê e não entende, né? Quando o texto vai dizer aqui, ó, que Ruai Elohim, né? Merahef Alpnei Hamaim, quer dizer, o Ruai Elohim, né? Aqui significa o Espírito de Deus ou o sopro de Deus, né? A expressão Ruach, Espírito, sopro. E aqui, queridos, há uma colocação interessante que, vamos dizer assim, na tradução portuguesa, talvez deixe um pouco a desejar, né? Um pouquinho a desejar, porque aqui
ele vai dar a ideia também de que o Espírito Santo, quando ele se movia, né, se pairava, movia no português, traduzindo, quando a gente vê um pouco mais, aprofunda um pouco mais com alguns hebraístas, você vai ver que o Espírito Santo estava dando vida, né, sobre a face das águas. Quer dizer, ele estava vitalizando, né, estava revitalizando, melhor dizendo, ele estava trabalhando na vida do universo. Então, olha aí uma coisa bem interessante, né? O Espírito Santo de Deus participando da criação, né? E aqui não tem para onde correr, não temos como mudar isso aqui, né? Ruah Elohim, o Espírito de Deus, né? Pairava, ou pairou, né? Moveu, se moveu sobre a face das águas. Então, é, quando nós observamos Jesus Cristo falando lá com Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, né? Que coisa interessante, né? Então, o Espírito Santo, ele traz vida. E o sentido aqui é exatamente esse, é participando da criação de forma eficaz, de forma presencial, de forma pessoal, né? Sobre a face das águas. Então, de alguma forma, o universo, né? Teve vida com o trabalho ininterrupto, o trabalho dinâmico, o trabalho eficaz do Espírito Santo de Deus, né? Quando a gente observa as teorias, as colocações dos estudiosos, né? Pelo que eu tenho percebido em muitos comentários, essa parte quase não aparece. Mas se você prestar atenção em outras traduções, ah, você vai descobrir outros manuais, você vai descobrir que tem essa peculiaridade aqui, não é? Esse poder do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo de Deus, movendo, né? Dando vida a, ao universo, a sua criação, não é? E a gente sabe, né? Isso é bem claro que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que ele traz vida, né? O novo nascimento é pelo seu, vamos dizer assim, o seu trabalho, né? Jesus Cristo, o autor da salvação, o Espírito Santo, o Parácletos, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui, em primeiro momento, nós vemos esta ação, né, do Espírito Santo de Deus na criação. Aí você pode dizer assim, mas o Espírito Santo também, essa expressão ruá, aqui não significa sopro, vento, sim, mas não tira, não trai, sob hipótese alguma, né, o teor da narrativa, da conclusão, né, da tradução, haja vista serem os grandes, né, os melhores intérpretes, tradutores cristãos que fazem estas colocações e vai de acordo com o que a gente vê no restante da aplicabilidade, né, do texto bíblico, tanto verotestamentário quanto neotestamentário. Então, é, este momento é um momento assim bem complexo. Esses dois versículos trazem muitas informações, informações arqueológicas, geológicas, culturais, históricas, científicas, de todos os aspectos que você possa imaginar, né? E assim, fica em aberto, né? Nós não estamos aqui categorizando isso para você, não. Nós estamos dizendo qual a melhor saída, qual a melhor interpretação, qual a melhor aplicabilidade pedagógica, exegética para a sua vida, para o seu estudo, né? Mas existem outras correntes, existem correntes que nem acreditam na Bíblia, né? Mas nós estamos aqui no nosso código de fé e prática, tentando entender melhor
algumas coisas, algumas variantes, algumas vertentes, algumas colocações, algumas verdades, né, para melhorar o nosso conhecimento, a fim de que possamos passar para os outros, né, este momento tão interessante, onde você está pesquisando, está estudando e vai passar para os outros, né? Os alunos, os colegas, os irmãos na fé, esse momento com mais segurança, né? No terceiro versículo, né? Ele diz, Vaiomer Elohim, Rior, vai Rior, né? Aqui a palavra or, essa palavra aqui, ela está aqui duas vezes, né? Aqui nós temos e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, só este versículo, nós temos pano, né, de fundo para muita coisa, muita pesquisa, muita conclusão, muitas teorias, mas o que que a gente precisa entender aqui? É que esta luz, ela foi, primeiramente, aparece aqui o seu momento, né? E foi Deus que o estabeleceu assim. Não temos muito aprofundamento em relação à luz, aqui o termo ouro, né? Ah, vamos dizer assim, com situações conclusivas. Nós temos situações conclusivas, teorias conclusivas, estudos conclusivos, aplicações conclusivas, mas é muito complexo, né? A ciência diz que a energia é infinita, né? Algumas, assim, falando a grosso modo, eu não sou cientista da luz, nem pesquisador da luz, mas os que pesquisam nos dizem que ela né, de certa forma, tem uma origem bem, bem antiga, bem milenar, bem quase que sem ser possível calcular esta origem, calculando-se velocidade, tempo, mas assim, dentro de pesquisas mais, vamos dizer assim, recentes. Então, há uma ideia de que ela realmente é bem, bem do início, bem, né, de tempos bem antigos, bem milenares, né? E o que a gente percebe é que o termo, ele nos dá ideias, né, interessantes. Por exemplo, uma ideia que pode se perceber é que essa luz aqui é a própria presença de Deus, como a luz do mundo, né? Da Trindade, como aparecimento da luz, e ali ele mesmo se revela como luz, mas é uma possibilidade, né? Nós não podemos fechar assim. Outros acham que já era o Sol no momento, vamos dizer assim, da criação, da introdução da criação, né? Este Sol veio a aparecer só lá no quarto dia, no dia 4, por causa das, vamos dizer assim, grandes correntes de nuvens, de ar, de tanta coisa que o impedia de aparecer com nitidez. Mas são também teorias. Nós não podemos categorizar. Eu não posso aqui, né, bater o martelo em relação a essa situação. O que eu posso te dizer é que Deus criou a luz, né? Ou que ele fez ela aparecer aqui neste momento, né? Se o Sol vai aparecer depois e você quiser concluir que ela foi criada ah, antes do Sol e que é uma luz, vamos dizer assim, diferente, né? Porque a ideia de luz não é só o Sol, né? Ah, Você pode prestar atenção que a ciência ela não fecha desta forma, né? Existem outras fontes de luz e numa destas fontes Deus pode ter, não é, estabelecido essa origem e nós não temos como fechar isso com você. Mas com certeza Deus criou a luz, está aqui, está dizendo aqui. Deus fez a luz aparecer, melhor dizendo, né? Vai Omer Elohim e Rior, vai Rior, né? Então, continue pesquisando, continue vendo os estudiosos, mas
que tem mais profundidade no hebraico, que sejam cristãos e não cristãos, porque aí você vai ter uma ideia imparcial e depois você departamentaliza para o seu credo, para a sua crença, para sua aquilo que você acha mais importante em relação, né, a esta situação e o significado desta luz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E aí Deus começa a trabalhar, né? ah, com o Espírito Santo, movendo-se sobre a face das águas e que Deus faz aparecer, cria a luz, não é? A luz aparece, um Fiat Lux, não é? A luz aparece e com certeza já dando grande discernimento, definição de tempo, né? E a gente vai ver mais na frente que Deus vai trabalhar a questão da separação, né? Entre luz, noite e trevas, dia e noite, né? Luz, trevas, dia, noite. Então, fica aqui entendido essa primeira parte, né? E você precisa continuar pesquisando como bom estudante de exegese. Aqui é um conhecimento muito raso, né? Quem sou eu para, né? Mas que te dá uma ideia, uma noção do que você precisa aprofundar, né? Sabendo que a luz existiu, que foi criada, não é? Pô, Deus faz com que ela apareça aqui nesse último tópico que nós comentamos, né? É, pode ser o sol, pode ser uma outra fonte de luz, que Deus não entra em detalhes, pode ser Ele próprio, né, a sua presença, a sua luz, a luz que alumia o mundo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Então, várias ideias surgem aqui desta palavra luz, né? E é bom a gente ter esta noção e você ter um bom aprofundamento, né? Mas repito pela terceira vez, quarta vez, não sei. O importante é saber que foi Deus quem estabeleceu desta forma a luz, né? O versículo para frente que a gente vai ver, né? É onde Deus vai tratar a questão da separação, né? Entre dia, né? Luz, dia, né? E vai tratar a questão da separação entre noite, né? Trevas, e vai tratar aqui nesse trecho aqui, nós temos esta análise, né? Esta leitura. A luz aparece aqui, e aqui no final no versículo, né, aparece Kitov, né? Versículo 4. Aqui essas letras correspondem a numerais, viu? Aleph 1, Beit 2, Gimel 3, Dalet 4 e aí por aí vai. E a gente observa aqui no final, né, que Deus criou a luz, né, e viu Deus que a luz era boa. Uma outra palavra que vocês têm visto muito neste primeiro capítulo, né, é a palavra bom, né, tov, né. Você observa que Deus, ele quando projetava algo aqui, ele queria também a sua aprovação, né? Ele criava e prestava atenção naquela criação, naquele projeto, e depois ele dava, vamos dizer assim, a canetada final, né? Batia o martelo e viu Deus que a luz era boa, que era bom, que era tudo belo. A ideia de bom aí, alguns me perguntaram na aula passada, pastor, esse bom é o quê? Professor, esse bom é o quê? Belo, né? Belo, perfeito, bonito, agradável, aprovado, o que você imaginar que vai lhe dar a ideia de coisa boa, né? Deus fez aqui para
em relação à luz e tudo que ele criou aqui nesse momento. Vamos aqui ver agora o texto bíblico. Você só escuta aí, eu vou ler aqui, né? Para a gente ter uma noção de como a coisa vai se desenrolando de forma eficiente, né? A gente já fez toda essa leitura, mas aí nós temos aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava desolada e vazia. Olha alguns termos diferentes, né? Alguns vão dizer sem forma e vazia, mas o significado é o mesmo. E a escuridão estava sobre a face do abismo, né? Então, e disse Deus, né? Haja a luz, né? E houve a luz. E viu Deus que a luz era boa, né? E chamou Deus a luz dia, né? Outro detalhe interessante que a gente precisa analisar aqui, queridos, em relação ao dia, né? Se você prestar atenção no decorrer da explicação aqui do capítulo, nós vamos entender que Deus usa muito a expressão também dia, né? Dia. Esse dia, a palavra Yom, né? Ele é um dia de 24 horas, é um dia de 1000 anos, é um dia de um século, é um dia. Como é que é visto esse dia aqui no capítulo 1 de Gênesis? Olha, esse dia, ele é visto de forma complexa também, né? Nós não podemos afirmar que é um dia de 24 horas, que é um dia de 1000 anos, de 100 000 anos, não podemos, nós não podemos afirmar. O que eu posso dizer para você é que esta expressão dia, né, aqui no primeiro capítulo, no capítulo especificamente, deixa eu ver aqui para você, né, no capítulo, no versículo é, quarto, né, deixa eu ver aqui na Bíblia como é que tá. Capítulo 5, né? E chamou Deus a luz dia, né? Você percebe que a expressão dia vai aparecer daqui para frente, né? No primeiro dia, né? No segundo dia até o sexto dia, né? E esse dia aqui é muito questionado pelos teólogos, pelos exegetas, pelos hebraístas, pelos pesquisadores. Por quê? Porque não se pode afirmar que é um dia de 24 horas. O nosso calendário é gregoriano, né? Foi feito, vamos dizer assim, para o mundo ocidental. O mundo oriental tem o calendário próprio deles, né? Calendário judaico e outros calendários, né? Outras referências. E a gente não pode. E tem o nosso calendário também por causa do turismo, vamos dizer assim, da união intercambial de povos, né? A globalização e tal. Existem o calendário, né? Vamos dizer assim, que é referência e por aí vai. Então, quando Deus coloca aqui dia, o escritor coloca dia, ele não está especificando qual é o tempo desse dia. Vamos dizer assim, a substância cronológica desse dia, se é de 24 horas, mas isso aqui é uma forma pedagógica da gente entender que Deus fez tudo muito organizado e que, por exemplo, em referência ao Shabat, né, o dia do descanso, ele descansou depois de ter feito toda essa obra, mas nós não temos como afirmar, né, a Bíblia mesmo fala de dias em relação a 1000 anos e milhares de anos, e então, mas aqui nós temos uma forma pedagógica, né, de se ver, de se trabalhar essa questão, né, de observar que Deus usou o termo dia, que o escritor usou o termo dia, para especificar pausas, né? E ele vai trabalhar, né, a questão de separar dia de noite, né?
Yom, dia, Roshek, noite. Está aqui, noite, né? É, nós temos vários momentos onde, repito, onde aparece a palavra dia, né? E noite. Noite para trevas e dia, né? Relacionado à luz, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado a ciência hoje, né, o que ela tem tentado trabalhar na questão desse momento cronológico, né? A Bíblia, como eu já expliquei para vocês, isso aqui é uma situação cronológica. Dia, noite, trevas. Ele vai falar aqui, nós vamos ver para frente com detalhes, a questão de se trabalhar a coisa poética. E quando ele fala aqui do entardecer, houve tarde, manhã, dia tal, né? É uma forma poética e não uma forma, vamos dizer assim, puramente cronológica. Eu estou afirmando que é um dia de 24 horas. Mas há quem diga que esses dias da criação, né, é um dia de 24 horas. Eu não me arriscaria em dizer assim, em falar assim, porque é muito complexo. Nós não temos eh, autoridade para fazer isso, né? Eh, não podemos dizer isso de forma bater o martelo em relação a isso. Então aqui eu tenho a expressão Yom, ó, que é dia, né? Vaikra Elohim Laor Yom Velaroshek Karalaila. E chamou Deus luz dia, para a luz dia, que é uma preposição, né? Mas traduzindo fica assim, e chamou Deus a luz dia, né? E as trevas, está aqui, Roshek, Kará, chamou Laila, né? Então, para quem tem aí o filho, filha, eu tenho uma filha, nome Laila Yafá, né? Vem daqui, é noite, Yafá, bela, noite bela. Então, a Laila é escrito desta forma, não é? E esse termo aqui, mas esse termo aqui é a divisão de noite e dia. Então aqui, Yom, dia, que não sabemos, pode ser um dia de 24 horas, pode ser um dia de 1000 anos, pode ser um dia de 100 mil anos, pode ser. Para Deus, nós não temos como explicar Deus, né? E aqui, Laila, noite, né? Então, o momento de trevas, segundo a Bíblia, aqui não entra uma aplicabilidade espiritual, trevas, pecado, não. Aqui é escuridão mesmo, é noite, né? Você veja que eu fui comprar um refletor lá pro terreno da minha mãe, que o camarada disse assim, olha, ele só acende de noite, porque ele é energia solar, mas só acende à noite. Se tiver qualquer resquício de claridade de, ah, diurno ele não vai acender não, é só noturno. E aí achei interessante, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui significa aquele momento escuro, não é? Onde você precisa da luz daqui, né? Do dia, né? Aqui, preposição, or, luz. Yom, né? Laila. Kará, o Kará chamou Laila, né? As trevas, mas trevas no sentido de escuridão mesmo, sem presença, sem a presença de luz. Então, lemos até aqui, vimos até aqui a análise exegética do hebraico, né, no hebraico, e eu quero, depois eu vou procurá-los para um segundo momento, onde a gente vai trabalhar pelo WhatsApp, tá bom? Algumas questões que eu quero deixar com vocês. Além da pesquisa que eu quero que vocês façam sobre o universo, né? Sobre a origem do universo, as teorias, né? A Big Bang, né? E outras que tem aí. E eu tenho um texto científico para passar para vocês no decorrer das nossas aulas, no avanço das nossas aulas, para você analisar, né? Fazer a leitura e tirar suas conclusões. Então, espero que você tenha entendido,
né? Meu pequeno conhecimento nesse texto, essa exegese que nós estamos fazendo, né? Uma análise bem simples, bem rasa, mas que dê para você ter uma ideia do que você precisa saber em relação ao que a gente pensa, pelo menos nós, os cristãos, né? Nós, os seminaristas do seminário, nosso seminário, né? Pensamos em relação à criação de Deus. Então, que Deus abençoe você. Essa aula eu vou postar para você ver, né? E você vai ter acesso, faça suas conclusões. Você não é obrigado a concordar com nada. Você pode até reprovar o conteúdo, mas você é obrigado a analisar, fazer a leitura e tirar o bom proveito para a sua vida, se assim você o quiser, tá bom? Então te vejo na próxima semana na aula presencial. Em nome de Jesus, obrigado pela atenção. Fui!